מבקש ממך בכל ליבי ובזה התפילה שתנחה אותי בדרך ישרה ותודיעני אורח התורה שתדריכני בעמיתך Pessoal, bom dia, graça e paz a todos. Vamos dar continuidade hoje no nosso estudo. Já estamos na retinha final do livro de 2 Samuel. E hoje nós vamos fazer o capítulo 22, é um capítulo extenso, tá? Mas a gente vai tentar dar uma acelerada e ao mesmo tempo difícil, tá? É extenso e difícil. Por isso a gente tem que prestar atenção para tentar entender a mensagem que ele quer nos transmitir, né? Vamos lá. Vamos orar primeiro? Oremos. Pai Santo, obrigado por essa manhã na tua casa, na tua presença. Guia-nos com o teu Santo Espírito, dirige a nossa vida, que a tua sabedoria venha até nós. Nós te agradecemos por tudo isso. Em nome de Jesus, amém e amém. Segundo livro de Samuel, capítulo 22, vamos ler alguns versos? Segundo livro de Samuel, capítulo 22, vamos lá. E falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Disse, pois, o Senhor é o meu rochedo, e o meu forte e o meu libertador. Deus é o meu rochedo, nele confiarei, o meu escudo e a força da minha salvação, o meu alto retiro e o meu refúgio, ó meu Salvador, da violência me salvas. O Senhor digno de louvor invocarei e de meus inimigos ficarei livre, porque me cercaram as ondas da morte, as torrentes dos homens ímpios me assombraram, cordas do inferno me cingiram, encontraram-me laços de morte. Estando em angústia, invoquei ao Senhor, a meu Deus clamei do seu templo, ouviu ele a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então se abalou e tremeu a terra, os fundamentos do céu se moveram e abalaram porque ele se irou. Subiu fumaça de suas narinas, da sua boca um fogo devorador, carvões se incenderam dele. E abaixou os céus e desceu, e uma escuridão havia debaixo de seus pés. Subiu sobre um querubim e voou, e foi visto sobre as asas do vento. E por tendas pôs as trevas ao redor de si, ajuntamento de água às nuvens dos céus. Pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acenderam. Trovejou desde os céus o Senhor, e o Altíssimo fez soar sua voz. Disparou flechas, e os dissipou raios, e os perturbou. E apareceram as profundezas do mar, e os fundamentos do mundo se descobriram pela repreensão do Senhor, pelo sopro do vento das suas narinas. Desde o alto enviou e me tomou, tirou-me das muitas águas. Livrou-me do meu poderoso inimigo e daqueles que me tinham ódio, porque eram mais fortes do que eu. Encontraram-me no dia da minha calamidade, porém o Senhor se fez o meu amparo. Tá bom, gente. No capítulo anterior, vocês lembram bem que Deus deu a Davi vitória sobre os gigantes, lembram? Ok. Hoje, capítulo 22, é uma resposta do Davi ao que Deus fez por ele, no capítulo 21. Por isso que 2 Samuel, capítulo 22, é uma expressão de louvor, pelo que Deus fez. Quando a gente fala de adoração, a gente fala do que Deus é. Quando a gente fala de louvor, a gente fala do que Deus fez. Os feitos de Deus. Então esse capítulo 22 é uma resposta de Davi àquilo que Deus fez. Esse cântico aqui, ele ficou tão importante em 2 Samuel capítulo 22, que o Davi, na verdade, ele está recitando o Salmo 18. Se você for ler o Salmo 18, escrito por Davi,
e compará-lo com esse capítulo 22, vocês vão ver que é a mesma coisa. Muda alguns detalhes pequenininhos, mas a essência é a mesma coisa. E lembrando que no capítulo 22, o Davi está com aproximadamente 70 anos, 60 a 70 anos de idade. E no Salmo 18, Davi está com aproximadamente 30 anos. E ele está recitando o mesmo salmo. Entenderam ou não? Então ele escreve esse salmo nos momentos que ele está fugindo de Saul. Isso é lá atrás. Não está escrito isso aí? Olha o texto, versículo 1. Falou Davi ao Senhor as palavras desse cântico no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Então esse salmo foi escrito exclusivamente para isso, para glorificar Deus, exaltar Deus pelo livramento que ele teve pelas mãos de Saul quando ele era jovem, aproximadamente 30 anos, na época de Saul. Mas agora, com quase 70 anos, ele está recitando, porque ele está no final da vida dele aqui. Ele está recitando através desse capítulo o mesmo Salmo 18. Ele está mais velho. Então, percebe que o louvor dele não mudou? Embora ele esteja num período no final da vida, ele está já sendo proibido pelo exército de não ir mais para a guerra, porque eles estão preocupados que a lâmpada de Israel se apague, lembram? Então ele está sendo preservado. Então isso aqui é a somatória das experiências dele com Deus, porque ele falou isso lá atrás, agora ele está falando a mesma coisa agora. Se você parar para pensar, você vai perceber que tem essa lição, né? Tanto o jovem como o velho, ele possui a mesma essência de louvor a Deus, certo? Não muda com o tempo. Geralmente as pessoas mudam com o tempo, mas o Davi não mudou não. Tudo bem, né? Então é só comparar com o Salmo 18, que é a mesma coisa. Vamos ler novamente o versículo 1. E falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico. Por quê? Porque Salmo é música. Salmo foi feito para cantar, certo? Foi escrito para cantar. Por isso que você vai ver lá de vez em quando escrito Selá nos Salmos, não tem? Porque significa uma pausa, tá? Vai dando o tom da música. Então algumas palavras estranhas que vocês vão ver no Salmo significa isso. Quando o cara tem que pausar, quando tem que repetir, é porque é em forma de música. Entendido isso? Lembrando que hebraico é escrito ao contrário, né? Traz para frente, é diferente. E não é como se você estivesse lendo português, assim. Então é diferente, as repetições das palavras, né? É tudo proposital, devido à escrita, ou à característica da escrita hebraica, a ênfase, as repetições, coisa que o mundo oriental conhece bem, para deixar as coisas bem claras. Então falou Davi ao Senhor as palavras desse cântico, porque é música, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Então o versículo já mostra o contexto. 2 Samuel 22, eu volto a dizer, é o testemunho de um homem que sobreviveu às guerras e às perseguições. Sobreviveu às crises familiares e às próprias falhas. Guerras, perseguições, crises familiares e as próprias falhas dele. Então essa é a somatória de tudo, por isso que esse louvor representa um testemunho de quem sobreviveu a tudo isso à luz de Deus. Entendido? Percebe que a profundidade do estudo é diferente, vocês vão ter que raciocinar mais, vocês vão ter que perceber revelações assim bem finas, no fundo, não vai ficar uma coisa que a gente vai saber tudo que está falando, a gente vai ter que pensar bastante. Versículo 2 e 3, disse, pois, o Senhor é o meu rochedo, é a minha rocha, é o meu lugar forte, é o meu libertador. Ele diz, Deus é o meu rochedo, nele eu confiarei, o meu escudo e a força da minha salvação, o meu alto retiro, o meu refúgio, o meu salvador da violência me salva. Está vendo? Acúmulo de predicados ele está colocando aqui.
expressão de gratidão viva e tem esperança no futuro. Por isso que ele fala que o Senhor é o meu Senhor. É. Por quê? Pela experiência que ele teve, ele pode dizer que Deus é, porque ele sabe que no futuro Deus também será. Certo? Então, experiências do passado, analisadas no presente, prospectando um futuro certo de que Deus sempre será. Por isso que o predicado aqui, os predicados estão sempre associados, Deus é. Deus é. Entendido? Deus é o meu rochedo. Deus é o meu lugar forte, Ele é o meu libertador, Ele é o meu rochedo, Ele repete, nele confiarei, Ele é o meu escudo, Ele é a força da minha salvação, Ele é o meu alto retiro, meu refúgio. Aqui a gente tem uma dica, quando ele fala meu alto retiro, ele está, a gente chama isso de epíteto, ele está pegando emprestado a característica natural da Palestina, porque ele teve que se esconder nas montanhas. E olha só que interessante, como ele se escondeu nas montanhas, que as montanhas da Palestina são favoráveis para você se esconder do inimigo, foi onde ele se escondeu de Saul. E ele consegue associar essas montanhas ao poder de Deus. Que elas são montanhas fortes, protetivas, resistentes, altas. Então ele consegue, toda a jornada dele de batalha, ele consegue enxergar Deus em todos os detalhes. Entenderam, cristãos? Entenderam, cristãos? Ok? Então isso aqui mostra as rochas íngremes, inacessíveis, protegendo o fugitivo. Quando Davi perseguia ele, Deus não é apenas um consolo emocional, ele diz. Deus é um lugar seguro para se estar. Que bom, né, se os cristãos entendessem isso. Isso muda a vida, isso muda a história, muda a essência, muda o caos emocional, ok? Eu repito, diz, o Senhor é o meu rochedo, é minha rocha, estou sustentado nele. O Senhor é o meu lugar forte, é minha caverna de proteção, é o meu libertador, Deus é o meu rochedo. Ele fala novamente, nele confiarei, ele é o meu escudo. Os escudos nessa época eram como os escudos romanos, protegia do pé à cabeça, imagina, né? Então me protege totalmente. Ele é a força da minha salvação, o meu alto retiro, ou seja, ele me esconde no alto para que o inimigo não me pegue. Ele é o meu salvador, da violência me salva. Entendido? Não é só consolo emocional, não é só uma ideia, é um lugar para se estar. Aquele que está em Cristo, aquele que está em Deus. Pois é, que isso te ajude a superar seus medos, tá? Versículo 4, ele diz, o Senhor digno de louvor, invocarei, de meus inimigos ficarei livre. Interessante, né? O Senhor é digno de louvor, porque os feitos de Deus são os fragmentos para montar o louvor dele. Tem tanta coisa que a gente pode falar de Deus, né? Ai, ai, tantas coisas, por isso que ele diz, o Senhor é digno de louvor. Tem tantas coisas que eu posso enumerar para juntar e fazer um louvor para Deus, porque são os feitos dele. Ele disse, invocarei, eu a certeza dele, eu invocarei, e dos meus inimigos eu ficarei livre. Ele tem certeza que ele invocará o Senhor, porque ele invocou e ficou livre dos seus inimigos. Então ele está expressando aqui uma certeza para o futuro, porque ele passou pelo experimento da fidelidade de Deus, o poder da fidelidade de Deus. Eu passei por isso. Ele falou, eu vivi isso, eu fugi, eu fui perseguido, mas Deus me livrou, por isso que eu vou confiar nele sempre. Então a canção do Davi não é devaneio de lábios não, irmão. Não é conversa fiada, não é palavras soltas de ministros, não. Certo? Cristão tem esse negócio de ficar assim, porque o Senhor é minha força, o Senhor, mas vamos ver no dia a dia se é. Vamos ver na hora das pendangas se Deus realmente é o seu refúgio. Então a gente joga palavras ao vento, só que aqui não. A canção do Davi aqui é fruto de uma experiência pessoal, real e viva com Deus. Ok?
viva. Não é conversa não, não é poesia só não. É declaração, é testemunho. E às vezes quando a gente fala algumas coisas, né, sobre Deus, as pessoas estão ouvindo, elas pensam, será que é verdade que esse cara acredita nisso mesmo? Será que, né, que essa mulher acredita nisso mesmo? Aí quando vem as tempestades a gente fica assim, recuadinho, né? Por que Deus? Por quê? Por que, pastor? Me fala, eu não consigo entender. Pois é, imaturidade espiritual. Versículos 5 e 6, ele diz, porque me cercaram as ondas da morte? Essa é a sensação. Ondas da morte, inimigos cercando, são ondas da morte. Ele se sentiu quase morto, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Vamos conectar o Salmo 23, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Ele disse, porque me cercaram as ondas de morte. Cheguei perto da morte, quase morri, cheguei no meu limite. As torrentes dos homens ímpios me assombraram. A fé dele quase foi abalada. E ele vai intensificar aqui, cordas do inferno me cingiram, encontraram-me laços de morte. Foi essa sensação que o Davi sentiu ao ser perseguido, acuado por Saul. Lembra? A gente nem imagina, né, que tudo isso passou no coração dele. Ser pressionado, ser cercado não é sinal de derrota. Não é. É um cenário de dependência. É isso que ele está falando. Me cercaram, as torrentes, as ondas, cordas do inferno me cingiram, encontraram-me laços de morte, está sendo pressionado, apertado, cercado, mas não é sinal de derrota, mas apenas um cenário de dependência. Versículo 7, estando em angústia, ele está falando de dentro da alma, hein? Está falando de dentro da alma, o que ele sentiu, invoquei ao Senhor. É possível fazer isso no meio da angústia, no meio da dor, você conseguir expressar esse clamor? Ele falou assim, estando em angústia, dentro da angústia. O que sai da boca da gente quando a gente está em angústia? Mas, geralmente coisas ruins. Mas aqui ele disse, eu invoquei ao Senhor. Eu resolvi invocar ao Senhor. De mim saiu algo racional, estando em angústia, coisa que é difícil para os homens e para as mulheres de Deus às vezes. Invoquei ao Senhor e ao meu Deus clamei. Ele fala, é meu Deus. Então ele sabe que ele tem um Deus que é dele. Ok? Embora seja um Deus de todos, mas ele se torna exclusivo para nós, como nosso. É meu Deus. Clamei do seu templo, ouviu ele a minha voz. Do seu templo, ouviu ele a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Interessante isso aqui. Davi invoca a Deus, e a resposta de Deus surge a partir de um contexto de comunhão, representado aqui como o seu templo. Preste atenção, estando em angústia eu invoquei ao Senhor, e ao meu Deus clamei. E de onde Deus ouviu? Do seu templo. Ouviu ele a minha voz. Esse era o meio de conexão entre Davi e Deus. Está claro isso? Porque ele está afirmando que a resposta de Deus veio a partir do contexto da comunhão, representado aqui pelo templo. Templo aqui, para nós, não significa quatro paredes não, tá? Templo aqui significa lugar onde estão os filhos de Deus, reunidos em comunhão. É isso que é templo para nós. É a nossa vida em comunidade, tanto poder que tem isso, né? Às vezes as pessoas acham que igreja é só um lugar para a gente vir no domingo. Opa! Olha a relação de Deus com o templo, né? Vai para Isaías 6, lembra lá, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Onde? No templo. Ele viu no templo. Isaías foi para o templo. E ele viu Deus assentado sobre um alto e sublime trono. E o séquito dele, que séquito pode ser um grupo de pessoas que acompanham o cortejo de um rei, ou pode ser roupas. Essa palavra pode ser usada das duas formas. Mas o séquito aqui, Isaías
6 significa as vestes de Deus enchia todo o templo, todas as áreas do templo. A maior plenitude de Deus, a gente acha, é na igreja. Quem entendeu? Ah, é, pastor, mas eu posso encontrar Deus em casa? Sim. Posso encontrar Deus no carro? Sim. Mas a maior plenitude de expansão de Deus é na igreja, na vida em comunidade. Ó, quão bom e agradável que os irmãos vivem em união. Precisa citar o resto, não, né? Vamos lá. Versículo 8. Então se abalou e tremeu a terra. Os fundamentos do céu se moveram. E abalaram porque ele se irou. A ira aqui não é simplesmente porque ele está com raiva, porque os inimigos estão perseguindo Davi. Ele está falando sobre o movimento de Deus. A ideia aqui, dessa expressão, é que Deus move céu e terra para atender as nossas necessidades. É isso. Para atender o clamor. Ele está dizendo, por isso que a terra se abalou e tremeu. Os fundamentos do céu se moveram e abalaram, porque ele tirou. Eu orei, coloquei diante dele a minha demanda, e Deus começou a mover tudo a meu favor. Entendido? Isso é o que está acontecendo aí no mundo espiritual, que a gente não sabe. Versículo 9. Subiu fumaça das suas narinas, e da sua boca um fogo devorador. Carvões se incenderam dele. Linguagem aqui é figurada, a gente sabe que Deus não tem nariz, e Deus também não tem boca. Certo? Ou alguém chegou atrasado, não sabe. Atrasado no sentido do entendimento, tá? Não estou falando chega atrasado. Aqui a gente pode arriscar algumas coisas, né? Que vocês são espertos. Então Deus não tem nariz e Deus não tem boca. Ok? Pastor, mas está escrito aqui, né? Sagrada ignorância sua, hein? Ler a Bíblia e falar assim, é isso aqui. Não é isso aqui não, filho. Mas, pastor, mas aqui está dizendo que Deus subiu fumaça das suas narinas. E da sua boca, um fogo devorador. O senhor vai contradizer a Bíblia? Dizer que Deus não tem boca e nem nariz? Tem não. Tem não. Não tem pé também não. Não tem mão também não. Mas a Bíblia não diz que as mãos de Deus estão estendidas para a gente? Diz que Deus mediu as águas com uma concha na sua mão? Não, mas Deus não tem não. Não tem mão, não tem pé, não tem nariz, não tem olho, não tem cabeça, não tem nada. Posso continuar sem explicar? Posso, né? Posso ou não? Levanta a mão aí, quem não concorda. Oi? Mas por que Deus não tem mão? Hã? Deus não tem nariz? Mas não aparece lá nas figuras ali da internet, Deus com a barbona assim, cabelo branco, fortão? Ué, gente. Como é que você fala que não tem? Não tem não? É igual a ideia de anjo, né? A ideia de anjo é um cara forte, bonito, olho azul, cabelo comprido e 2 azonas. E tem gente que fala que viu ainda, né? Isso que é duro. Se você for olhar as formas de anjo na Bíblia, tem forma de anjo que você fica doido. 6 asas, cabeça de leão, é uns troços que... No livro de Ezequiel parece uma máquina, o anjo parece uma máquina futurística, né? Uma bola assim com o olho rodando, as argolas em volta. Por quê? Porque são figuras espirituais, não tem forma. Pode ganhar forma. E teofania, pode ganhar forma. Deus pode ganhar a forma que Ele quiser. Como o diabo ganhou forma de uma serpente. Deus ganhou forma de homem para lutar com Jacó. Ganhou forma de homem para conversar com Abraão, com mais 2 anjos do lado. Mas Deus não tem forma definida, porque o profeta Isaías disse que Deus é Espírito.
Forma humana é uma forma muito pequena, né? Poxa vida. Aí você está... Porque se Deus tiver nariz, é só dar no nariz dele. Se Deus tiver braço, é só quebrar, ué. Se a gente fosse comparar a Deus, poderíamos dizer que a melhor expressão de Deus é o sol da justiça. Quem é que consegue lidar com o sol? Pastor, mas o sol é bom, não é? É bom, mas chega perto. Vai lá pertinho dele, vê o que se ele é bonzinho. Tem que ter uma distância de segurança, né? É sol. Deus é tudo. O princípio aqui é antropomorfia, tá? Que dá qualidades ou características humanas a seres espirituais. Isso é a intenção técnica de escritor. Tem nada a ver com Deus. Senão a gente não entenderia a Bíblia. Essas características humanas estão colocadas em seres espirituais para a gente entender o mundo espiritual. Certo? Entender o mundo espiritual. Mas não significa que eles têm forma. Eles podem ganhar forma, podem se transformar no que ele quiser. Satanás pode se transformar num anjo de luz. Até num gato andando no meio da rua pode. Mas são seres espirituais. Está entendido? Podemos passar adiante? O mundo transcendental só se entende assim, tá? Versículo 10 e 11. E abaixou os céus e desceu, e uma escuridão havia debaixo dos seus pés. Olha o pé dele aí. E subiu sobre um querubim e voou. Será que Deus precisa subir sobre um querubim para voar? E foi visto sobre as asas do vento. O vento tem asa? Não sabia. Por isso que está associando Deus com os querubins, porque os querubins assistem no santuário de Deus. Os querubins ficam ali, são guardiões da santidade. Por isso que associou, e são linguagens figuradas. Só está descrevendo a intervenção ativa e rápida de Deus. Só isso. Que ele voou, porque Deus é rápido. Pastor, mas eu não sinto, mas ele é rápido. Ele é bem rápido para responder. Ok? É porque a gente não entende. Pastor, mas por que não aconteceu? Tem 3 dias, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Às vezes 1 ano para Deus, né? A Bíblia não fala. Pode ser um dia. Um dia pode ser 1 ano. Então o tempo de Deus é diferente do nosso. Está em outra dimensão. Então, esses versículos aqui que falam que abaixou os céus e desceu, a escuridão havia debaixo dos seus pés, subiu sobre um querubim e voou, e foi visto sobre as asas do vento, só está descrevendo aqui a intervenção ativa e rápida de Deus. Não é uma realidade lógica do reino de Deus. Certo? Porque para criar heresia aqui é fácil. Ó. Sabe como é que Deus se move? Deus, ele sobe num querubim, aí ele vai. É fácil você montar uma igreja por isso aqui. Não, você cria uma seita. E aí o cara fala, mas está escrito, né? Não é assim? Eu fui de uma religião que era assim. Está escrito, se está escrito, é sim. Então tá bom. Eu imaginando Deus voando com um querubim. Para que Deus precisa ir? Um Deus que pode estar em tudo quanto é lugar ao mesmo tempo. Ele precisa de quê? Você tem como conter um ser que está em todos os lugares ao mesmo tempo? Não tem como. Então não precisa de voo. Ele não precisa de sair daqui para lá. Porque ele está em todos os lugares. Não tem um ser que não um ser que está em todos os lugares, não tem como se esconder, não é? Está entendido? Isso é bom porque vocês estão começando a respeitar a dimensão de Deus. Estão começando a aprender a respeitar o tamanho de Deus e não reduzir Deus a nível humano e não reduzir a Deus no nível do diabo. Pensando que o diabo é páreo para Deus. Então Deus é muito grande. Como é que é o tamanho de Deus, pastor? Ah, não sei. Não tem como dimensionar. É grande demais. É demais. Então, não é uma realidade lógica do reino de Deus. Isso aqui, por favor, é só um efeito da canção. É poesia. Às vezes usando hipérbole, exageros. Poesia é isso. Ele está cantando, Davi está cantando, tentando expressar a grandeza de Deus, pelo que Deus fez para ele, por isso que ele utiliza hipérboles, coisas assim, né? Igual você falar assim, ainda que
que eu falasse a língua dos anjos e dos homens. Qual a língua dos anjos? A língua dos anjos é a língua que eles falaram lá no hebraico para conversar com a Maria. Ainda que eu pudesse transportar desse monte para lá. Isso é exagero, hipérbole. Sem amor, não adiantava nada. Não é isso que Paulo está falando? Então cria-se o exagero. Ainda que eu pudesse engolir essa caixa de som aqui, sem amor, nada adiantaria. Entenderam agora? Alguém fica engolindo caixa? É o exagero para mostrar que sem amor não adianta nada. Ainda que eu pudesse me teletransportar daqui lá para São Paulo agora em um segundo, se eu não amasse, nada adiantaria. Hipérbole, exagero, para mostrar que não adianta isso. Aí as pessoas ficam criando, se eu tiver fé eu vou transportar a montanha de um lado para o outro. Não se transporta a montanha de um lado para o outro. São figuras. Tudo bem? Tudo entendido? Vai gravando para depois não fazer pergunta sem sentido, hein? Depois vai ficar, mas eu te dei a oportunidade. Vamos lá. Então me para, levanta a mão e fala, pastor, não entendi esse processo aí. Versículo 12 a 16. E por tendas pôs as trevas ao redor de si. As trevas ficam em volta, não consegue ficar perto dele. Ajuntamento de águas, nuvens dos céus. Pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acenderam. Trovejou desde os céus o Senhor. E o Altíssimo fez soar a sua voz e disparou flechas. E os dissipou, raios e os perturbou. E apareceram as profundezas do mar, e os fundamentos do mundo se descobriram pela repreensão do Senhor, pelo sopro do vento das suas narinas. São expressões fortes, estão sendo usadas aqui, como elemento poético. Entendido? Elemento poético, usado por Davi para expressar a ação de Deus em seu favor. Mas ao mesmo tempo, está revelando a complexidade do mundo espiritual. Está revelando. Sabe? Ao mesmo tempo está mostrando a complexidade do mundo espiritual, dos arranjos espirituais do trabalhar de Deus em favor da humanidade. Por isso que você às vezes ora, você fala assim, Senhor, me ajuda aqui com essa demanda. Aí você olha para o versículo 12. E por tendas pôs as trevas ao redor de si, ajuntamento de águas, nuvens dos céus, resplendor da sua presença, brasas de fogo se acenderam, trovejou desde o céu do Senhor, e o Altíssimo fez soar a sua voz, disparou flechas, e os dissipou, raios e os perturbou, e apareceram as profundezas do mar, e os fundamentos do mundo se descobriram pela repreensão do Senhor, pelo sopro do vento das suas narinas. Então o que está acontecendo no mundo espiritual é diferente do que está acontecendo aqui. Há arranjos espirituais, há um trabalhar de Deus e há um trabalhar do mundo oculto contra nós. Então Deus está trabalhando muito, o diabo está trabalhando muito e nós estamos aqui assim, simplesmente de joelhos. Entende? Vou dar um exemplo para a gente poder entender. É um exemplo clássico que eu gosto de dar aqui para você poder entender o mundo espiritual. Então às vezes você ora e fala assim, Senhor, me ajuda. No mundo espiritual isso é gigante. É gigante. É uma dimensão muito grande. A velocidade do mundo espiritual é diferente da velocidade do mundo terreno. O tempo é diferente. Às vezes você pede uma coisa, isso vai ser processado no mundo espiritual. Vai ser ativado e vai haver uma tentativa de bloqueio no mundo espiritual contra aquilo que você pediu. São os dois mundos brigando, o mundo espiritual das trevas contra o reino de Deus. Entende? Então, por isso que o que acontece aqui é num tempo diferente, é numa dimensão diferente do que acontece lá. Vamos pegar um pouquinho, só para entender isso aqui, Daniel capítulo 5, versículo 24, vamos lá? Daniel 5, versículo 24, quando aquela mão de Deus escreveu na parede. É um exemplo bom para entender. Então dele foi enviada aquela parte da mão que escreveu este escrito. Ok? Esse episódio vocês lembram, né? Daniel, o juízo vai ser escrito na parede pelos deuses de Deus. Este, pois, é o escrito que se escreveu. Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Essas palavras aí apareceu. Ele só repetiu Mene, Mene, mas é Mene, Tekel, Ufarsim. Seriam 3 palavras, sendo que as 2 primeiras estão sendo repetidas,
Que língua é essa, pastor? Aramaico. É uma língua semítica, usada por Jesus, usada por alguns discípulos, usada no Antigo Testamento, ok? Mas não era uma língua que era usada o tempo todo. Por exemplo, se a gente for falar Gólgota, é aramaico. Talita Cumi, aramaico. Certo? Maranata, aramaico. Essas palavras. Não é linguagem mística, era uma língua usada por alguns povos no passado. Mas não tem nada de misticismo nisso. Isso aqui estava escrito. Só que quando o reino dos Medo e Persas viram na parede, eles não entenderam. Está escrito em aramaico. É uma língua que eles conheciam, mas a gente não está entendendo. Porque mene, tekel, facinho, são unidade de medidas. Está falando de peso, quantidade. É só isso. Então eles olharam lá, peso, medida, quantidade. Não entenderam. Por trás disso tinha uma codificação espiritual que significava o seguinte: essa é a interpretação daquilo, versículo 26, mene, simplesmente, M-E-N-E. Contou Deus o teu reino e o acabou. Entendeu? Mene. Contou Deus o teu reino e o acabou. Viu o tamanho da revelação que está lá dentro? Eles viram uma palavrinha mene. E dentro do mundo espiritual estava esse monte de informação. E repetiu 2 vezes. Contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel. Pesado, foste na balança e foste achado em falta. Tekel. Olha quanta informação dentro de uma palavrinha chamada tekel. E o farsim. Aí, só que na hora que o Daniel vai interpretar, ele interpreta como Pérez, é a mesma palavra. Só que uma está no singular, outra está no plural. Significa dividido. Então, dividido, por que, pastor, que ele não falou facinho? Porque o facinho é plural. Ele usou Pérez, ele falou dividido, não é divididos. Dividido foi o teu reino dado aos medos e aos persas. Então, olha que doideira. Mene, tekel, o facinho. Significa, contou Deus o teu reino, o acabou, pesado foste na balança e foste achado em falta, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. 4 palavrinhas que geraram um mundaréu de palavras, entenderam? Por quê? Porque no mundo físico é uma informação, é um código. No mundo espiritual são vários. Deu para entender ou não? Quem não entendeu? Quem não entendeu? Então, que quando você fala assim, aleluia, Senhor. Você sabe quantas informações que são geradas, milhares de informações no mundo espiritual. Quando você olha e fala assim, Senhor, Tu sabes. Um caminhão de informação no mundo espiritual. Glórias a Deus. É uma metralhadora. 200 mil tiros. São poucas palavras que se propagam numa dimensão fantástica. Você imagina quando se diz Jesus. Por que os demônios temem o nome de Jesus? Porque o nome dele é como se você liberasse um exército de 3 milhões de soldados armados, arregimentados. Por isso que os demônios temem. Em nome de quem? Jesus. Mas por que o nome de Jesus? Porque há poder no nome de... Qual poder? O poder que você não vê. É uma liberação no mundo espiritual de uma ofensiva contra o inferno do tamanho... Entenderam ou não entenderam? Quem quer perguntar? Sigamos. Versículo 17 a 19. Ele continua dizendo, Davi cantando. Desde o alto enviou, me tomou, tirou-me das muitas águas, me livrou do meu poderoso inimigo e daqueles que me tinham ódio, porque eram mais fortes do que eu. Encontraram-me no dia da minha calamidade. Porém o Senhor se fez o meu amparo. O Davi revela aqui a condição dele de vulnerabilidade diante dos inimigos. É isso que ele está falando. E ele está dizendo que os inimigos se aproveitaram da fragilidade dele, já existente. Mas mesmo assim, Deus do alto enviou socorro para ele, que está embaixo.
Por isso que ele diz, desde o alto enviou. Ele fala da altitude de Deus e da pequenez dele. E me tomou, tirou-me das muitas águas. Era maior do que eu, ele falou. Livrou-me do meu poderoso inimigo, daqueles que me tinham ódio, porque eram mais fortes do que eu. Encontraram-me no dia da minha calamidade, porém o Senhor se fez o meu amparo. Ele sabia que se Deus não estivesse na vida dele, ele teria morrido. Ele falou, não tinha aguentado. Você nunca se viu, às vezes, aguentando coisa que humanamente falando é impossível? Hã? Às vezes tem gente que se preocupa mais do que eu com algumas coisas. Eles falam assim, pastor, sua vida deve estar assim, na luta. Eu falo, mas nem tanto. Nem tanto. É diferente. Você lutando e eu lutando é diferente. Entendeu? Lembra do Moisés, quando ele reclamou? Aí Jetro deu um conselho para ele, rapaz, divide isso aí em vários homens aí. Aí Deus falou assim, Moisés, tudo bem, você quer saber o tamanho da sua força? Chamou 70 e distribuiu o poder dele. Ele valia por tantas pessoas. Então Deus sustenta as pessoas de uma maneira, principalmente quando você faz coisa para Deus. Nossa! Quando você resolve carregar uma bagagem de Deus, você não sabe o tanto de anjo que vai ter ao seu redor. E o tanto de intercessor que Deus levanta pelas madrugadas para sustentar você. Então a melhor coisa que existe é trabalhar para Deus, porque é o lugar da proteção. Porque quando você mexe com os negócios de Deus, Ele fala, não, aqui não, são os meus negócios. Deus é guardião. Por isso que igreja você não pode ficar ocioso, você tem que caçar um trem para fazer. Mas o que eu vou fazer? Não sei, passa a mão na vassoura. Pastor, você pode escolher entre a vassoura e o microfone. Mas eu já sei qual que você quer. Eu já sei. Mas a gente precisa fazer as coisas para Deus. Porque Deus, Ele cuida da gente. Às vezes as pessoas pensam assim, pastor, às vezes eu acho que você tem que orar muito, e nem tanto. Nem tanto. Sabia que não? Uma oração minha, como eu cuido das coisas maiores, das coisas de Deus dentro da igreja, 2 segundos de oração minha vale mais do que 3 horas sua. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Estão processando o que eu estou falando? É diferente. Às vezes você não tem tempo para poder ficar, pastor, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Já pensou se eu for orar por todo mundo? Aí vocês imaginam assim, nossa, o pastor está intercedendo por mim. Aí o pastor está assim, sentado assim, intercedendo 2 horas pela minha vida, pelo João, pelo Manuel, pela Ana. Humanamente falando, não existe. 5 segundos de uma oração minha pela coletividade vale mais do que orar 3 horas por cada um. Deu para entender o que eu estou falando? É assim que funciona no mundo espiritual. Porque Deus, Ele precisa distribuir esse poder. Porque senão, humanamente, ninguém dá conta. Quando você fala assim, pastor, ora por mim, você pode ter certeza. Se eu baixar a cabeça e falar assim, Senhor, abençoa a Ana. É poderoso. Porque Ele sabe da demanda. Então Ele bota o mundo espiritual para trabalhar com uma potência inacreditável. Entendeu o que eu falei? Então você já pensou, se todos os demônios que me atacam, que tentam me sabotar, vocês são atacados, imagina eu que sou líder da igreja. Era melhor me derrubar que derruba todo mundo, né? Era mais fácil, né? Você fere o pastor, você dispersa as ovelhas, isso é princípio. E vocês já imaginam se não tivesse um Deus para sustentar esse negócio? Hã? Não, estou falando sobre o mundo espiritual, não estou querendo ser melhor que ninguém. Estou explicando, eu comecei lá no início. Então, o mundo espiritual é uma coisa doida. Por que você vê, às vezes, o apóstolo Valdomiro Santiago, que tem uma unção? Quando ele vai orar, ele faz o quê? Bota a mão na pessoa. Aí você só botou a mão? Só botou a mão do Valdomiro Santiago na cabeça de uma pessoa vale mais do que 50 intercessores em volta de uma pessoa. Deu para entender ou não? Por causa da dimensão ministerial que ele tem, o tamanho dele ministerial. Por que Paulo mandava lenço dele? Porque ele não dava conta de ir. Não é porque era misticismo, ele sabia que precisava ir. Não posso ir, Senhor. Aí ele mandava os lenços dele. Aí passava o lenço,
O que os apóstolos faziam? Não dava jeito, demanda, milhares e milhares de pessoas. Eles iam andando, a sombra deles ia curando as pessoas. O sol batia aqui, eles ficavam posicionados, deitados numa área, onde eles podiam, quando eles passavam, a sombra deles ia curando todo mundo. Por causa da demanda, gente. Quanto maior a demanda, maior o nível de poder. Deu para entender? Então, às vezes, uma pessoa comprometida com Deus, o nível de autoridade dela sobe demais. Demais da conta. Certo? Você pega um cara, por exemplo, igual o Bispo Pinaldo. É um cara que, aquele jeitinho dele assim, né? Você anda lá, aquele monte de igreja que está debaixo da autoridade dele. Não tem jeito. Eu não preciso nem abrir a boca, debaixo da autoridade dele. Quanto vale a mão do Bispo Pinaldo na minha cabeça? Por isso, quando eu vou lá, eu faço assim, ó, na hora. Na hora, eu entro na fila e boto a mão na minha cabeça, já vou venho embora para a platina feliz da vida. Só a mãozinha dele na minha cabeça já valeu tudo. Vale melhor do que esse ir na campanha de não sei o quê, de 5 sexta-feira, que é um líder. Um cara que está regendo um monte de gente ao mesmo tempo. Então, vocês entenderam? Eu estou só explicando o mundo espiritual. Quem não entendeu, faz a pergunta, que eu explico. É só explicação logística, gente. Não tem soberba, não. Tá bom? Então, versículo 20. Ele diz, Deus me tirou para um lugar espaçoso. Livrou-me porque tinha prazer em mim. Vamos prestar atenção aqui. Tirou-me para um lugar espaçoso. Livrou-me porque tinha prazer em mim. Deus gosta de mim, ele falou. Vamos pensar. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça. Quem entende de graça já está fazendo pergunta. Conforme a pureza das minhas mãos, ele me retribuiu. Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos estavam diante de mim e de seus estatutos não me desviei. Porém, fui sincero perante ele. Guardei-me da minha iniquidade e me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça. Conforme a minha pureza diante dos seus olhos. Com o benigno te mostras benigno. Com o homem íntegro te mostras perfeito. Com o puro te mostras puro. Mas com o perverso te mostras rígido. Esse aqui é um ponto importante para a gente observar. Lembrando que o Salmo 18 foi escrito quando Davi ainda não tinha pecado com Betseba. Ele só está repetindo o Salmo que ele escreveu quando ele era um homem de coração inocente. E agora ele está repetindo o Salmo que ele escreveu quando ele tinha um coração inocente, depois dele ter deixado de ter o coração inocente. E segundo Davi, está dizendo o seguinte: o Senhor me livrou porque Deus teve prazer em mim. O Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos. Por quê? Porque eu guardei os caminhos do Senhor. E não me apartei impiamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos estavam diante de mim. Será, Davi? E de seus estatutos não me desviei. Porém, fui sincero perante ele, guardei-me da minha iniquidade, e me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a minha pureza, diante dos seus olhos, com o benigno te mostras benigno, e com o homem íntegro te mostras perfeito. Com o puro te mostras puro, mas com o perverso te mostras rígido. É isso aí? O que vocês acham? Essa aqui... ou esses aqui são princípios que a gente precisa observar? É isso aí? É assim que funciona? Que o Davi falou? Deus é bom com quem é bom? Deus é justo com quem é justo? Deus recompensa conforme a pureza das mãos? Paulo diz que não há nenhum justo sequer. Quem é que está com a mão pura? Isso é coisa de religião. Presta atenção. É um ponto importante para ser observado. É uma ótica bíblica a partir do Antigo Testamento. Essa é uma ótica bíblica a partir do Antigo Testamento, antes de Jesus Cristo.
O Davi está dizendo que Deus foi misericordioso com ele, baseado no seu próprio esforço. De sempre tentar fazer o melhor. Por isso que Deus foi bom com ele. Porque a gente começa a associar isso aqui. Se eu sou bom, Deus é bom. Se eu sou ruim, Deus é ruim. Não. Se eu sou ruim, Deus continua sendo bom. Não é a ótica do Novo Testamento a partir de Jesus ou não? Se Deus fosse recompensar a gente conforme a pureza das nossas mãos, quem aqui ia ter recompensa aqui? Ah, pastor, mas eu nunca fiz nada errado em relação ao sexo. Porque você acha que pecado é só sexo? Aliás, a igreja acha que pecado é só sexual. Eles acham que fofoca não. E uma das coisas que Deus mais abomina, que a Bíblia diz, é aquele que semeia contenda. É o que Deus mais abomina. Ué, como assim? Está no topo da lista. Então, Davi está fazendo uma afirmação baseado no que ele sente. Baseado no que ele sente. Davi não está falando de salvação, gente. Davi está falando de um livramento histórico. É isso que ele está falando. Ele só está narrando o livramento histórico a partir da sua ótica. Não dá para você colocar como princípio isso aqui. É o Antigo Testamento funcionando dentro da lógica da aliança mosaica. É isso. Acertou? Beleza, errou, vai pagar. É isso, ele está falando a partir dessa ótica. Só que nós estamos no Novo Testamento e a gente sabe que ninguém está pagando a conta dos seus pecados. Ninguém está pagando. Por quê? Porque o que Jesus fez, pagou a nossa conta e sobrou o troco. É isso que as pessoas não entendem. Mas aquilo que o homem semear, certamente se fará. Eu volto a fazer a pergunta, será? Você não tem nenhum cara ruim que você está vendo aí, que não está colhendo nada de mal? Você conhece alguém? Vocês conhecem? Quem conhece? Levanta a mão. Eu conheço um monte de gente ruim que não está colhendo nada de mal. Mas pastor, mas vai chegar um dia... É mesmo? O cara já está com 90 anos, hein? Vai sim, lá, com todos os joelhos se dobrar diante do Senhor. Aí sim. Aí sim. Agora aqui, nós temos a ideia de que aqui se faz, aqui se paga. Quem falou isso para vocês? Está na Bíblia isso? Quem dera. Quem dera. O que tem de gente fazendo trem aí que não está pagando, ó. Um monte. Então não é assim. É nós que criamos isso. Nós criamos. Pastor, mas a Bíblia não diz aquilo que o homem semear certamente se fará. Aquele é um princípio baseado nas ofertas que o povo tinha que dar para ajudar uma igreja que estava carente. Não é... porque senão, quem dera, né? Você já pensou, Cida, se você fosse colher tudo que você plantou? Eu não quero, não. Não quero, não. Você quer tudo. Já pensou, Fabinho? Entendeu a lógica agora do negócio? O que a gente tem visto é que a injustiça, ela prevalece. Pastor, até quando? Até quando o justo juiz voltar. E olha que a injustiça está prevalecendo há muito tempo, hein? Ou não? A injustiça, mas está prevalecendo. Não, pastor, vai chegar uma hora, que você vai ver, vai descer um anjo, vai pegar aquele careca. Não é? Vai torcer a orelha dele. Vocês acreditam nisso mesmo? Não, vocês estão acreditando nisso mesmo? Vai descer um anjo, vai prender o STF inteiro. E reina a justiça na terra. É. Os discípulos de Jesus, eles sabiam que a oração deles não era capaz de parar a injustiça. Eles sabiam. Por isso que a maioria deles, 99% foram mortos de maneira extrema.
Eles sabiam. Sabiam. Paulo foi decapitado, né? Tiago foi esfolado vivo. Os caras tinham fé, hein? Opa! Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, pior que Jesus, né? Não, mas vai que, né? Vai. Continua esperando. Eu já estou ficando velho já. Estou esperando aí, né? Mas a gente sabe que não é assim. A gente sabe, na prática, que não é assim. Quem dera. Quem dera. Se a vida fosse assim. Então, Davi está falando a partir de uma ótica pessoal dele. Nós sabemos que hoje, Deus sustenta até quem não presta. Essa que é a verdade. Gente que deveria ter morrido. E a gente vê gente boa morrendo de forma estranha. Né? Então, assim, a gente está num mundo meio desconfigurado. Não é pessimismo, é realidade. Nós vivemos num mundo de injustiça. O mundo jaz no maligno, Jesus falou. Então, não espere muita coisa. Ah, pastor, mas a igreja vai chegar num ponto que ela vai, sim, tomar conta de tudo. Não vai. Não vai. Por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Nós estamos em decadência. E Jesus tem que voltar logo para ver se não perde todo mundo. Ver se tem alguém para poder caber lá na cidade celestial. Porque se demorar muito, não vai sobrar ninguém mais para entrar lá. Não vai ficar melhor. Pastor, mas assim, não vai ter um momento que a gente vai assim... Os evangélicos vai dominar a política? Deus que me livra. Deus que me livra. Evangélico? Povo evangélico? Tem até medo de povo evangélico. Tem um monte de povo evangélico aí que só faz besteira. A gente precisa de justiça. Nós precisamos de justiça. Homem justo. E o justo você pode até encontrar em outras religiões. Ou não? Você acha que não existe católicos justos? Sim. Existem católicos honestos. Muito mais do que muitos evangélicos, muitos pastores corruptos. Ah, mas nós precisamos de político inteligente, que sabe negociar. Não precisamos do cara, não, que em nome de... para com isso, não é? Vai virar bagunça. Se o pessoal evangélico tomar o poder, eu queria sair do Brasil. Eu queria. Porque o que tem de evangélico enrolado nesse mundo, Deus que me livra. Tem uns que não vale a pena nem entrar nas igrejas deles. Se vende por um caminhão de areia. E eu negocio o reino de Deus por ajuda de um político. Vocês querem ser... Então, assim, nós precisamos de gente, não de crente. Porque tem crente que não é gente. Entenderam ou não? Às vezes, as piores ervas daninhas estão dentro das igrejas. E às vezes você precisa confiar numa pessoa que passa ali fora, que nunca pisou dentro de um templo. Ou vocês nunca tiveram essa experiência? Nunca tiveram? Pergunte para os empresários aqui, quanto trabalho que eles já sofreram com evangélicos como empregados. Pode perguntar. Aí o cara tem lá um funcionário que tem 30 anos na empresa dele, nunca pisou na igreja, o cara é honesto, faz as coisas tudo direitinho. Então, por favor, não se iludam, tá? Não se iludam. Não pensa aqui que nós vamos, não vai dar. Isso aí, nós estamos numa situação difícil, cada um cuide de si, se cuida, pregue o evangelho, porque a coisa não está bonita. Nós não vamos dominar tudo. Nós não temos índole para isso, nós não temos unidade para isso, nós não temos. Essa é a realidade, tá? As coisas não estão bonitas. Cada dia que passa fica pior. Jesus está voltando. O Espírito Santo tem que tirar o povo dele da terra, porque senão vai se perder todo mundo. Até mesmo os escolhidos, né, tem que ficar atento. Os que estão marcados por Deus aí, que estão seguindo realmente os princípios, mas, desculpa se vocês não entenderam o que eu falei, mas é isso. Não é uma visão pessimista, é uma visão realista do que nós estamos vendo todos os dias. De que o mal cresce cada vez mais. A gente não vai dominar o mundo, a gente vai dominar a nossa jurisdição.
Aqui, Deus nos colocou para dominar a nossa jurisdição. Aí nós vamos fazer funcionar dentro da nossa casa, dentro das nossas empresas. Nós vamos ser uma embaixada de Deus na terra. Nós somos embaixadores. O país não é nosso. Nós temos uma embaixada. A sua empresa é uma embaixada do reino. A sua casa é uma embaixada do reino. A sua igreja é uma embaixada do reino. Onde as pessoas que quiserem ser salvas poderão estar. É isso aí que funciona. É assim que funciona a embaixada. Onde as regras da embaixada é diferente. Aqui não. Mas aqui não. Porque isso aqui é uma extensão do reino de Deus. Venha a nós o vosso reino. E seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. Aqui tem que ser feita a vontade de Deus. Tá? Aqui. Mas lá fora a gente não consegue, né? A empresa do outro cara, vou fazer o quê? Mas quando é minha, CNPJ é meu, eu faço o que eu quero. É isso que Deus quer. Certo? Mas pastor, não vai dar certo? Não, ele falou para os discípulos, vocês vão pregar o evangelho. Se forem rejeitados, sacode a poeira e sai para o outro lado. Vai ter rejeição? Claro, você está achando o quê? Porque o evangelho é bom, todo mundo vai, evangelho, vem para cá. Não, não vai rolar. A Bíblia diz que aqueles que querem ter uma vida piedosa, sofrerão perseguição. Está certo ou não? Se você tiver alguma ideia diferente, me ajuda que eu preciso melhorar aqui, que eu estou com a cabeça meio ruim. Mas a realidade é dura e cada vez pior. As igrejas estão cada vez piores. Então Davi não está falando de salvação, mas sim de um livramento histórico que ele obteve através de Deus. É o Antigo Testamento funcionando dentro da lógica da aliança mosaica. Por isso que ele disse, Deus me recompensou conforme a pureza das minhas mãos. Porque na época da lei, se você fazia certo, você recebia o certo. Se fizesse errado, você recebia errado. Então é dentro de uma ótica da lei mosaica. A gente não vive isso mais. A graça, ela sempre existiu. Ela é revelada em Jesus. Porque a gente tem a ideia de que ela começa em Jesus. Mas a arca da aliança, a arca de Noé, é um símbolo da graça. O fato de Adão e Eva não terem sido mortos fisicamente, porque Deus falou, certamente vocês vão morrer. Você vê que Deus sacrifica um cordeiro, um animal, e cobre a nudez deles. Graça. Isso é graça. A gente vê que a graça sempre existiu, mas não era revelada, só foi revelada através de Jesus Cristo. O povo não entendia isso. Deus sempre foi um Deus gracioso. Pela lei, o Davi teria que pagar com os pecados dele com a própria vida. Pela lei, ou não? Todo mundo morria, mas quando Natan confrontou ele, se arrependeu, o que aconteceu? Alcançou misericórdia. Então a graça já existia. Mas ela foi manifestada ou revelada por meio de Jesus Cristo. Davi, nesse tempo que ele está dizendo aqui, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. É porque ele vivia pela fé. Porque não tinha graça revelada. A vida era pela fé. Tem fé, vive. Se não tem fé, morre. A graça não era manifesta na época do Davi, entenderam? Assim como na grande tribulação, a graça não existirá. Porque a graça subiu e levou a sua igreja. Na grande tribulação não haverá a manifestação do Espírito Santo, não haverá graça. Por isso que Hebreus capítulo 10, versículo 38, o escritor diz, o justo viverá pela fé. Quando? No período da grande tribulação. Esse texto aqui, o justo viverá pela fé, não é para nós agora. É um evento escatológico. A gente aplica no dia a dia, é legal. O justo viverá pela fé, é legal. Nós vivemos pela graça. Nós vivemos pela graça. Tem gente que não tem nem fé direito e Deus está ali, sustentando, arrastando o cara para cima. Só que no Antigo Testamento era pela fé. Se você crê em Deus, Abraão creu em Deus, isso foi imputado como justiça. Creu. Não é graça. E na grande tribulação, como Jesus
não estará mais aqui o Espírito Santo nem a igreja, o justo terá que viver pela fé. Já pensou? Você tem que viver só pela fé? Não é fácil não, hein? E quando a gente não tem fé, a gente morre? É. A gente se acovarda, a gente morre. Hoje não, hoje a gente está nadando de braçada, hoje está tudo tranquilo, né? Você está todo cheio de carrapicho, aí o Espírito Santo vem, não, levanta a cabeça, vamos lá, se arrependa dos seus pecados, bate na porta do nosso coração, vem na igreja, Deus usa as pessoas para falar com a gente, aí você fala assim, roubei, matei, mas eu aceito Jesus, aí Deus te abraça, bota você para sentar na mesa novamente, comer junto com Ele, igual o filho pródigo, graça. E os pecados? Mar do esquecimento. Mas o cara matou, hein? Matou, mas se arrependeu, né, tadinho? Vai para o céu, né? Igual o ladrão na cruz, né? Vai para o céu. É isso é graça. Entenderam isso? Graça é favor imerecido, a gente não merece, a gente recebe porque Deus é bom. Deus nos escolheu, não é a gente escolheu Ele, escolheu a gente, sendo nós ainda pecadores. Mas não espere a porta da graça fechar, porque vai fechar como a porta da arca de Noé. Espero que vocês tenham entendido. Versículo 28, o povo aflito livras, mas os teus olhos são contra os altivos, e tu os abaterás. Ele está dizendo que o povo aflito Deus livra, mas teus olhos são contra os altivos, e tu os abaterás. A gente vê que as escrituras, elas precisam ser entendidas dentro dos seus próprios contextos, tá? Essa é a expressão particular do Davi para Deus. Ele está dizendo o seguinte, o Senhor livra o aflito, mas os teus olhos são contra os altivos e tu os abaterás. O Senhor vai abater eles. A gente sabe que essa aqui é uma verdade espiritual mesmo. Que Deus livra realmente o povo que está aflito, que é quebrantado. E os olhos deles estão contra aqueles que são altivos, não é? Deus resiste ao soberbo. A gente sabe que essa é uma verdade espiritual, ponto. Mas nem todas as palavras que saem da boca de Davi no Salmo significam que são realidades espirituais. Nem todas as palavras que saíram da boca de Davi nas Escrituras significam que são realidades espirituais a serem seguidas. Concorda ou não concorda? Porque algumas palavras são expressões pessoais dele, dentro do entendimento que ele tem. Por isso que estudar a Bíblia não é fácil, gente. Daqui a pouco a gente arranja problema. Pastor, você está falando sério? Estou. Vou te dar exemplo. Vamos para o Salmo, já que a gente fala assim, o Salmo eu vou aplicar na minha vida toda. Então vamos para o Salmo 13, versículo 1. Salmo 13, versículo 1. O que Davi vai dizer? Salmo 13, versículo 1. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Está certo isso? Deus esquece de alguém? Deus esquece de alguém? Então o que Davi está dizendo aí não é princípio a ser aplicado, mas sim uma realidade existente dentro do próprio coração dele. Deus não esquece as pessoas, não. Entendeu? É uma linguagem de dor, gente, isso aí. Não é princípio para ser colocado. Deus esquece da gente. Não é princípio. É uma linguagem de dor, sentimento em crise, não é teologia final. Vamos para o Salmo 142, versículo 4. Salmo 142, versículo 4. Olhei para a direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Ninguém cuidou da minha alma. Como assim? Ele está falando de Deus. Ele falou, Deus não está cuidando da minha alma. Deus não é assim, Deus cuida da gente sim. E isso também é linguagem de dor. Vamos para o Salmo 116, versículo 11. Salmo 116, versículo 11. Eu dizia na minha pressa,
todos os homens são mentirosos. Não, Davi. Não é assim não. Eu posso generalizar e dizer que todos os homens são mentirosos? Não, só alguns. Ou boa parte. Mas eu não posso dizer que todos os homens são mentirosos. O Salmo 116, ele disse, eu disse na minha pressa, na minha ansiedade, todos os homens são mentirosos. Aí o cara pega isso aqui e quer aplicar. Todo mundo é mentiroso, hein? Todo mundo é mentiroso. Não, gente. Entenderam agora? Vamos para o Salmo 137, versículo 8 e 9. 137, versículo 8 e 9. A filha de Babilônia. Não preciso falar, mas o que significa isso aqui nos dias de hoje? Não preciso falar, né? A filha de Babilônia, que vai ser assolada. Olha o Davi falando, você vai ser assolada. Feliz aquele que te retribuir o pago que tu nos pagaste a nós. Quer se vingar, o Davi. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras. Como assim? Olha o que o Davi está incentivando aqui, que as pessoas peguem os filhos dos inimigos e sentem eles na pedra para matar. Deus é assim? Não. Mas é um pensamento dele. E ele, quando ele fala feliz, ele está falando bem-aventurado. É uma palavra bíblica. Bem-aventurado aquele que pegar os teus filhos e sentar com eles nas pedras. É essa a expressão de vingança do Davi com seus inimigos. E a gente sabe que Deus não é assim. Deus não sai pegando o filho dos outros e sentando nas pedras. Mas é um sentimento de dor do Davi, que ele quer se vingar do inimigo, colocando isso como se fosse algo, como se fosse um princípio. Entenderam ou não entenderam? Está todo mundo alinhado para não ter confusão? Então não dá para a gente olhar para as Escrituras e fazer a aplicação dela completa na vida da gente. Tem coisa que é reclamação, a gente vê o Jó reclamando, a gente vê o Abraão nos seus momentos mentirosos, a gente vê Moisés murmurando. Então tem coisas que não servem para aplicação na vida. Não dá para a gente olhar a Bíblia e falar assim, não, isso aqui tudo eu vou. Não dá, gente. Então a Bíblia tem que examinar contexto, cada situação. Okay? Sentimentos particulares são sentimentos particulares. Não é princípio bíblico. Por favor. Vamos caminhando. Versículo 29 e 30. Porque tu, Senhor, és a minha lâmpada, ele diz. O Senhor ilumina as minhas trevas, porque contigo passo pelo meio de um esquadrão, pelo meu Deus salto um muro. Aqui o Davi, de forma subjetiva, ele diz que não faz parte daqueles impulsos que deveriam ser abatidos por Deus. Ele está dizendo, o Senhor é a minha lâmpada, ele falou assim. O Senhor ilumina as minhas trevas. Contigo eu passo pelo meio de um esquadrão, e pelo meu Deus eu salto um muro. Ele está se colocando numa posição contrária aos ímpios. Lembrando que o Salmo 18 foi escrito antes do pecado dele, com Betseba, que agravou vários pecados depois. Ele está recitando aquilo que ele escreveu no passado e aplicando pós-pecado também. Nessa época aqui, a consciência do Davi em relação ao juízo de Deus era diferente. Ele mesmo está dizendo o seguinte, quem erra tem que pagar. Ele está enfatizando isso aqui. Mas depois que ele pega com Betseba, a conversa dele vai mudando. Tem misericórdia de mim, ó Deus. É fácil você falar as coisas quando você não está vivendo. Depois você vive, você muda o discurso. Tem misericórdia, Senhor. Davi, você não falou que quem erra tem que pagar? Então estamos aí, né? Entende? São contextos diferentes da história dele, que a gente tem que analisar, que são apenas narrativas históricas, pensamento, poesia, expressão de vontade de agradar a Deus, com exageros, né? Entende isso? É o que a gente faz na canção, né? Por você eu moro debaixo da ponte, né? É mais ou menos expressão poética. Por você eu dou meu coração, as minhas pernas e as minhas mãos. Você é o ar que eu respiro. É mais ou menos assim.
Então, no versículo 31 a 33, a gente está caminhando para o final, por isso que o capítulo é meio complexo, a gente tem que entender com carinho. Ele diz: o caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor refinada, e é o escudo de todos os que nele confiam, porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza, é a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Nessa descrição, a gente vê que ele está contando uma experiência com Deus, um Deus que se mantém perfeito, mesmo diante das imperfeições humanas. Ele está dizendo nessa história, como alguém, ele está narrando isso aqui, como alguém que conheceu Deus de perto. Por isso que ele fala que Deus é perfeito. A palavra do Senhor é refinada, Ele é o escudo, onde todos nele confiam. Quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Baseado no que ele viveu com Deus de perto. No versículo 34, ele fala: faz ele os meus pés como os das servas, corças, né? Ele me põe sobre as minhas alturas. Esse texto aqui vai ser citado por Abacuque, 400 anos depois. Então o que Abacuque fala foi o que Davi falou. Que Deus fez os meus pés como os das corças, das servas. É aquele gamozinho que anda na... Vocês já viram, né? O Bambi, que anda na floresta. E me põe sobre as minhas alturas. Fala sobre a proteção de Deus. E essas servas aqui, ou servos, né? Ou corças, são aqueles animaizinhos que fogem dos lobos nas florestas, né? E eles emitem ou emanam um cheiro, um odor muito forte quando eles começam a suar. Fugindo do lobo, esses servos, eles embrenham pela floresta, quanto mais correm, mais odor exalam pela sua pele, e aí o lobo vai atrás, para poder, pelo cheiro o lobo consegue capturar. Você vai ver que o próprio Davi fala que é como o servo brama pelas fontes das águas, porque ele quer a água para mergulhar. Que a única maneira de despistar o lobo é quando ele refrigera o corpo dele, o odor para e o lobo não acha ele mais. Então ele considera Deus como a água que ele está desesperado. Você imagina você correndo dentro de uma floresta, o lobo atrás no seu encalço e você procurando água para se esconder. Quando ele encontra a água, o lobo não acha mais, por causa do odor. Então ele considera Deus como as águas. E o desespero é por Deus, é o lugar onde você vai ficar protegido. Por isso que ele fala, ele faz ele os meus pés como os das servas, que são as corças. E corre mesmo. Deus ajuda a correr, bota o pé para correr e coloca o rio dele à disposição, que é ele mesmo, né? Versículo 35, ele instrui as minhas mãos para a peleja, de maneira que um arco de cobre, bronze, se quebre pelos meus braços. Lembrando que cobre e bronze nessa época eram a mesma coisa, porque não tinha como identificar a diferença. Eles identificavam só pela cor, muito parecida, então não tinha diferenciação entre cobre e bronze. Os egípcios usavam arcos de bronze, que era muito duro, né? Eles construíam de bronze. E nessa época também, o Davi está dizendo que Deus instrui as mãos dele para a peleja, e de maneira que um arco de bronze se quebra pelos braços dele. Puxa, qual força é necessária para você quebrar ou envergar um arco de bronze? O Davi está dizendo aqui o seguinte, que a guerra na vida dele serviu como formação pedagógica. Por isso que ele está falando que Deus instrui as minhas mãos para a peleja. As guerras, na visão de Davi, serve para uma formação pedagógica. Isso fala bem com vocês? Ok. Por isso que o Salmo 144, versículo 1, ele vai citar algo parecido. Estamos indo para o final. Salmo 144, versículo 1, ele diz: bendito seja o Senhor, minha rocha, que ensina, olha aí, que ensina, ou adestra, ou treina as minhas mãos para a peleja. Peleja é batalha.
e os meus dedos para a guerra. Olha que interessante. O que é uma guerra? Guerra é algo grande. O que é batalha? São partes de uma guerra. Certo? Guerra é algo grande. E pelejas e batalhas são fragmentos da guerra. São episódios, eventos da guerra. Concorda? Ele diz o seguinte: Deus, ele treina, ensina as mãos para as batalhas. É algo grosso modo. Certo? Entendeu ou não entendeu? Está escrito aqui? Deus ensina dessas minhas mãos para a peleja, que é batalha. Mas para a guerra, que é a visão macro do negócio, Deus adeça os dedos dele. Porque exige mais precisão. Para você lutar todo dia, basta as mãos. Mas para você entender o processo inteiro das suas lutas, para você vencer o processo todo, entender porque que acontece tantas guerras, você precisa de mais precisão. Por isso que vem os dedos. Entenderam ou não? Você fica ali, lutando. Mas para você entender a dimensão da guerra que você enfrenta, Deus vai ter que treinar seus dedos. Precisão. Acho que vocês entenderam. Requer mais habilidade. Estou no final. Versículo 36. Também me deste o escudo da tua salvação e pela tua brandura me vieste a engrandecer. No sentido espiritual, Davi está dizendo: eu não sobrevivi porque fui melhor. Sobrevivi porque Deus me cobriu. Por isso que ele diz que Deus deu para ele o escudo da salvação. Lembrando que o escudo nessa época era inteiro. Versículo 37. Alargaste os meus passos debaixo de mim e não vacilaram os meus artelhos. Olha que coisa interessante. O povo, na jornada pelo deserto, nas montanhas, quando Davi estava fugindo, ele andava muito pelos penhascos. E tinha espaços pequenos para ele poder andar. Então, em todo momento, ele tinha, pela fragilidade das pernas dele, ele corria o risco de cair. Mas Deus, olhando para a fragilidade dele, o que Deus fez? Deus não tinha como inferir na fragilidade dele, porque às vezes você não consegue inferir na fragilidade humana, porque tem gente que não deixa. O que Deus fez? Deus alargava os espaços que ele andava. Que doideira, moço. Olha que interessante, né? Às vezes o homem se torna tão difícil que Deus não consegue atuar no homem. E aí o que Deus faz? Deus atua nos lugares onde ele anda, tornando os lugares mais seguros. Deus bota o perigo para longe de você, porque sabe que você é fraco. Deu para entender? É interessante, porque Deus conhece a nossa natureza, e às vezes Ele vai manter o mal longe da gente. Por isso que Ele está dizendo: Deus alargou o caminho para mim. Deixou o espaço maior, porque quando Ele balançava assim, Ele não caía no penhasco. Entenderam agora a dimensão de Deus? Então Deus ajuda a gente, independente de situação. Versículo 38 a 41. Persegui os meus inimigos e os derrotei, ele disse, e nunca me tornei até que os consumisse. E os consumi, os atravessei, de modo que nunca mais se levantaram, mas caíram debaixo dos meus pés. Porque me cingiste de força para a peleja, fizeste abater-se debaixo de mim os que se levantaram contra mim, e deste-me o pescoço dos meus inimigos, daqueles que me tinham ódio, e os destruí. O pensamento de Davi é interessante, botando o pé no pescoço dos inimigos, assim se fazia na guerra. Para entender esse pensamento, a gente tem que lembrar de 3 coisas aqui. Por que o Davi está bravo aqui, dizendo que vai pisar na cabeça do inimigo? Ele está no fim da vida. Número 2, ele já passou por perseguições, guerras e traições. E ele está olhando para trás, interpretando a própria história. Ele está interpretando a sua trajetória como a obra de Deus. Obra de Deus, ele está dizendo. Tudo que eu passei, Deus estava comigo me protegendo. Por isso que no versículo 40 ele diz: porque me cingiste de força para a peleja. Tudo que eu passei, eu só sobrevivi porque me cingiste de força para a peleja. O pensamento do Davi não é: eu fui imbatível, não. Eu consegui vencer porque Deus me fortaleceu.
Versículo 42, 43, olharam, porém não houve libertador. Falando dos inimigos. Sim, olharam até para o Senhor, porém Deus não lhes respondeu. Então os moí como o pó da terra, como a lama das ruas os trilhei e dissipei. O pensamento de Davi aqui é de segurança consolidada, não de brutalidade gratuita, tá? Ele está enfatizando aqui, não é a brutalidade que ele moeu, mas ele está dizendo a segurança que Deus colocou a vida dele. No versículo 44 em diante, também me livraste das contendas do meu povo, ele diz. Guardaste-me para a cabeça das nações, o povo que não conhecia me servirá. Os filhos de estranhos se me sujeitaram, ouvindo a minha voz me obedeceram. Os filhos de estranhos desfaleceram, e cingindo-se saíram dos seus esconderijos. Ó, gente, embora que os textos estão descrevendo vitórias históricas do Davi, existe aqui uma camada messiânica, tá? Eu estou terminando aqui, que vão ultrapassando a biografia do Davi. Davi não é apenas um personagem histórico, ele é um tipo de Messias. Tá? É a analogia do próprio Cristo. Se você for fundir as histórias de Davi, nas batalhas que ele sofreu, digo assim, contra os inimigos, vai ser muito parecido com Jesus. Quando ele fala dos seus inimigos sendo subjugados, ele está dizendo que está apontando para algo que está além dele. Por que é um tipo de Messias? Deixa eu explicar, versículo 44. Ele diz, também me livraste das contendas do meu povo, guardastes-me para a cabeça das nações. Essa é a linguagem messiânica, falando sobre Jesus. O povo que não conhecia me servirá, ponto. Do que ele está falando? Porque quando Jesus, ele veio para os que eram seus, que eram os judeus não o receberam. E aí surgem os gentios, todos os que o receberam o poder para serem feitos filhos de Deus. Então a igreja nasce a partir de uma rejeição dos judeus. Por isso que ele está dizendo, o povo que não conhecia me servirá. Antigamente era só judeu, mas hoje todos os povos podem servir a Jesus. Então está batendo com o que Davi está falando, o povo que não conhecia me servirá. Os filhos de estranhos se me sujeitaram. Está falando dos gentios, da igreja de hoje, que nós não somos judeus, mas fomos acolhidos pela graça de Jesus, por causa da rejeição dos judeus. Os judeus rejeitaram Jesus. Ouvindo a minha voz, me obedeceram. Estão entendendo a conexão? Os filhos de estranhos desfaleceram e cingindo-se e saíram dos seus esconderijos. Então ele está fazendo uma analogia aqui que aponta para o Messias. Isso aí é um estudo muito mais profundo, que é diferente do que a gente está fazendo aqui. Só para vocês entenderem. Versículo 47. Vive o Senhor, bendito seja o meu rochedo. Exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação. O Deus que me dá inteira vingança, sujeita os povos debaixo de mim. E o que me tira dentre os meus inimigos, e tu me exaltas sobre os que contra mim se levantam. Do homem violento me livras. Por isso, ó Senhor, te louvarei entre os gentios. E entoarei louvores ao teu nome. Ele é a torre das salvações do seu rei. E usa de benignidade com o seu ungido, com Davi, e com a sua descendência para sempre. Ok. A gente termina dizendo o seguinte, são versos finais aqui, que dá um clímax, né, teológico de cântico, você vê que ele está agradecendo no final. Ele está saindo de uma narrativa de batalha, e entra na chamada doxologia real, que é a adoração. Não é mais guerra, é adoração. Ele diz, vive o Senhor. Porque no mundo antigo, o povo de Deus sabia que os ídolos, os outros deuses eram mortos. Aqui ele dá um basta nos outros deuses, ele diz, vive o Senhor. Ele está dizendo o seguinte, Yahvé está vivo, Yahvé age, Yahvé intervém. Ele diz, bendito seja o meu rochedo, exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação. O Davi reconhece que o fundamento do seu reinado não era estratégia militar, mas era Deus. E depois ele diz, o Deus que me dá inteira vingança e sujeita os povos debaixo de mim. Aqui a vingança não é emoção ou uma explosão emocional, é a justiça retributiva de Deus. Davi está dizendo, eu não precisei fazer justiça com as minhas próprias mãos. Lembrando de Saul, né? Deus executou a justiça no tempo certo.
Isso é justiça retributiva de Deus. Resumindo, o que Davi está dizendo é o seguinte: Deus é justo, Deus me salvou, tudo que eu tenho veio de Deus, Ele que me sustenta, embora eu tenha feito muitas coisas, mas quem me sustentou o tempo todo foi Deus. Ele está resumindo isso. Então aqui é o seguinte: capítulo 22 é um cântico, capítulo 22 é o Salmo 18, que o Davi está recitando aqui. Algumas palavras de Davi são frutos do seu próprio coração, não revelam realmente o caráter de Deus, que a gente tem que saber separar, e alguns são coisas para aplicação, ok? Vocês perceberam que não é tão simples, não foi tão simples aqui entender esse capítulo, mas a gente precisava passar por ele. Amém? Fechei. ריבונו של עולם, אני מבקש ממך בכל ליבי ובזה התפילה, שתנחה אותי בדרך ישרה ותודיעני אורח התורה, שתדריכני בעמיתך. אי וזכני לבני ביתי לעבוד אותך באהבה ויראה. אני מבקש ממך